Você já pensou em desistir de algo que sabia que era certo? Não porque deixou de acreditar, não porque mudou de ideia, mas porque o caminho ficou longo demais. O resultado demorou mais do que você tinha energia para esperar e o cansaço chegou num nível que vai muito além do físico. Talvez você esteja nesse ponto agora, num casamento que exige mais do que você achava que tinha, num chamado que ainda não produziu o fruto que você esperava, numa promessa de Deus que parece que ficou suspensa no ar há tempo demais, numa fé que você continua exercendo, porém com as mãos cada vez mais pesadas. E a pergunta que ninguém tem coragem de fazer em voz alta é essa: até quando? Você não é o único que já fez essa pergunta, e hoje Deus tem uma resposta para ela. Não uma resposta que vai remover o cansaço imediatamente, mas uma que vai mudar o que você faz com ele. Fica comigo. Pensa num corredor de maratona, não um corredor de 100 metros. Aquele termina rápido, todo mundo aguenta. Uma maratona, 42 quilômetros. O corredor que larga na primeira corrida, achando que é questão de força física, logo descobre que a maratona é, acima de tudo, uma prova mental. Os músculos falham primeiro na cabeça, e o ponto mais crítico não é o começo, é o quilômetro 30. Quando o corpo já está exausto, o fim ainda parece longe, e a lógica começa a gritar que parar faz mais sentido do que continuar. A vida de fé é uma maratona. E muita gente está no quilômetro 30 agora. Eu sei que você pode estar pensando, mas eu já perseverei muito, já aguentei mais do que a maioria, já esperei, já orei, já confiei e ainda não vi. Talvez você esteja se perguntando se perseverar ainda vale a pena quando os resultados não aparecem, se Deus ainda está prestando atenção. A tese que vamos construir hoje é esta: perseverar não é aguentar, esperando que as coisas melhorem. É continuar avançando com a convicção de que o que Deus começou, Ele completa, e que o processo de completar tem um tempo que pertence a Ele, não a nós. Só um segundo antes de continuar. Se essa mensagem está chegando no lugar certo, deixa o like e se inscreve no canal. É simples, ajuda muito e garante que você não vai perder a próxima mensagem. Obrigado. Quero te falar de um homem que perseverou de uma forma que a maioria de nós jamais seria capaz. O seu nome era Paulo. Ele escreveu algumas das palavras mais poderosas sobre perseverança que existem na Bíblia. Não de dentro de um escritório, não após uma vida confortável, mas de dentro de uma prisão, com os pés acorrentados, após ter sido açoitado, apedrejado, naufragado, abandonado por pessoas em quem confiava, traído por quem chamava de irmão. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Repara na estrutura dessas frases. Atribulados, a dificuldade está ali. Perplexos, a confusão está ali. Perseguidos, a oposição está ali. Abatidos, o golpe chegou. Paulo não está negando nada. O que ele está dizendo é que havia algo dentro dele que as circunstâncias não conseguiam destruir. Uma raiz que o vento não arrancava. Aprendi a estar contente em qualquer situação em que me encontre. Aprendi. Essa palavra muda tudo. Contentamento e perseverança não são dons que Deus distribui para pessoas especialmente fortes. São capacidades que se desenvolvem no processo, na dificuldade, na espera, nos quilômetros difíceis da maratona. Portanto, também nós, pois que temos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que nos rodeia e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tão grande nuvem de testemunhas. Você não está correndo numa pista vazia. Atrás de você está a história inteira de pessoas que chegaram ao quilômetro 30 e não pararam. Abraão, que esperou décadas pela promessa. José, que permaneceu íntegro durante anos de prisão injusta. Ruth, que escolheu lealdade mesmo sem garantia de recompensa.
Elas terminaram a corrida e estão na arquibancada agora, testemunhando a sua. Agora preciso falar sobre o inimigo número 1 da perseverança. E não é o sofrimento, é a comparação. Quando você está no quilômetro 30 e olha para o lado e vê alguém que parece estar no quilômetro 42, a tentação de parar é avassaladora. O problema é que você não sabe em que quilômetro o outro realmente está. Você vê o momento, não o processo. Você vê a chegada anunciada, não os anos de corrida invisível que vieram antes. A cultura das redes sociais transformou isso num problema crônico. Todo mundo posta o pódio, ninguém posta o quilômetro 30. E você, que está no quilômetro 30, acha que está atrasado quando na verdade está exatamente onde a corrida está sendo decidida. Pensa numa árvore no inverno, sem folhas, sem frutos visíveis. Para quem não sabe o que é uma árvore, ela parece morta. Porém, debaixo da terra, as raízes estão se aprofundando. A seiva está correndo. O que vai aparecer na primavera está sendo preparado em silêncio no inverno. Muitos de vocês estão num inverno espiritual agora. A ausência de frutos visíveis não é sinal de que Deus parou de trabalhar. É sinal de que o trabalho mais importante está acontecendo onde os olhos não chegam. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio cearemos se não esmorecer. Se não esmorecer. A condição para a colheita não é perfeição, é continuidade. É não parar antes do tempo de Deus para o resultado. E o que rouba a continuidade com mais eficiência não é o sofrimento, é o desânimo produzido pela comparação, pela demora e pela sensação de que o esforço está sendo desperdiçado. Sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e completos, sem nada vos faltar. A provação produz perseverança. A perseverança produz completude. Você não chega completo ao processo. Você sai completo dele. E o que Deus está construindo em você, no processo de perseverar, é exatamente o que você vai precisar para sustentar o que Ele tem preparado para a chegada. Primeiro, redefina o que é progresso. Se você está ainda de pé, ainda crente, ainda orando, ainda tentando, você está avançando. A medida de progresso na fé não é velocidade de chegada, é fidelidade no caminho. Segundo, olhe para a nuvem de testemunhas. Leia a história de alguém que perseverou. Vá ao Hebreus 11. Vá ao livro de Jó. Vá às cartas de Paulo. Deixe a vida dessas pessoas falar com a sua situação. Terceiro, reduza o horizonte. Quando a maratona inteira pesa demais, o corredor experiente para de pensar em 42 quilômetros e começa a pensar no próximo poste, no próximo cruzamento, no próximo quilômetro. A fé que persevera não precisa ver o fim da corrida, precisa ver o próximo passo. A corrida que Deus colocou diante de você tem linha de chegada. Ela existe. E o mesmo Deus que te colocou na pista está no outro lado dela, esperando. Vamos orar para que você não pare. Fecha os olhos agora. Respira fundo e devagar. Coloca a mão no coração e sente o ritmo. Esse coração que continuou batendo no meio de tudo que você passou até aqui. Pensa no que você tem carregado, na corrida que está pesada, no quilômetro em que você está. E agora, com tudo isso presente, ora comigo. Pai amado, estamos diante de Ti com o cansaço de quem já correu muito. Cansaço que vai além do corpo. Cansaço de esperar, de confiar, de continuar escolhendo acreditar quando o resultado ainda não chegou. Estamos aqui porque reconhecemos que a nossa força tem limite e a Tua não. E porque preferimos chegar diante de Ti exaustos e honestos do que fingir que estamos bem quando não estamos. Agradecemos pela Tua fidelidade, porque Tu, que começaste a boa obra em nós, és capaz de completá-la. Porque toda vez que chegamos ao nosso limite,
Tu ainda não chegaste ao teu, porque a nuvem de testemunhas que perseverou antes de nós prova que a tua graça é suficiente para o quilômetro mais difícil da corrida. Confessamos que em muitos momentos o desânimo falou mais alto do que a fé, que a comparação roubou a paz que deveria sustentar a corrida, que olhamos para o lado e para trás quando deveríamos estar olhando para a frente, que em alguns momentos consideramos parar e que o pensamento de desistir ficou tempo demais dentro de nós. Pedimos que tu renoves as nossas forças agora, que assim como o corredor que encontra água no meio da maratona recebe o que precisa para completar a prova, que a tua presença seja essa renovação agora. Enche-nos com perseverança que não vem da nossa determinação, mas do teu Espírito operando dentro de nós. Dá-nos olhos para enxergar o próximo passo quando o horizonte parecer longe demais. Declaramos que não vamos parar, que a corrida que está à nossa frente será completada, não na nossa força, mas na tua. E que o que estamos vivendo agora está produzindo em nós algo que não seria possível de nenhuma outra forma. A linha de chegada existe, e tu estás lá. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreve nos comentários agora: eu não vou parar. Deus está comigo na corrida. Deixa essa declaração registrada, porque pode ser a palavra que alguém que está no quilômetro 30 precisa ler hoje para não parar. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que está cansado de correr. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é saber que não está sozinha na pista. Tem um conteúdo especial no primeiro comentário fixado para quem quer aprofundar essa caminhada semana a semana. Deus te abençoe. Você está mais perto da chegada do que parece. Continue correndo. Até o próximo momento juntos.